sobrevivem a condições adversas. Portanto, eles têm adaptação ao meio também. Letra D. Apresentam o mesmo código genético das células, pois o RNA mensageiro de um vírus é perfeitamente lido pelos ribossomos durante a tradução. O que é a tradução? A tradução do código genético, ou seja, a síntese proteica. Os vírus, quando entram nas nossas células, eles colocam o RNA mensageiro deles para os nossos ribossomos lerem. Nossos ribossomos leem o RNA mensageiro dele e sintetizam as proteínas deles. Se o nosso ribossomo consegue ler o RNA mensageiro dele, é porque o código genético dele é igual ao nosso. E é em cima disso que muitos cientistas dizem que nós temos que considerar os vírus como seres vivos. Por quê? Porque se reproduzem, porque têm hereditariedade, porque eles têm adaptação ao meio, porque eles têm mutação e têm o mesmo código genético das células. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Vamos para a letra E? Apresentam os 3 tipos de RNA, ou seja, eles têm o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Portanto, formam os ribossomos e realizam a síntese proteica. Pessoal, o vírus não tem ribossomo. Esse é um dos motivos de que o tornam parasita. Ele precisa dos nossos ribossomos. Os vírus apresentam somente RNA mensageiro, tá ok? Eles não possuem RNA ribossômico nem o RNA transportador. Esses são os vírus que nós conhecemos até hoje. Pode ser que no futuro alguém descubra alguma coisa nova, mas para nós os vírus só apresentam RNA mensageiro, tá ok? Beleza? Portanto, a frase está errada, o gabarito é letra E de elefante. Vamos para a próxima questão? Questão 4. O feijão é um alimento muito importante na política alimentar. Por quê? Número 1. Apresenta amido, um polissacarídeo fornecedor de energia para as células, armazenado em leucoplastos no interior de parênquima amilífero. Pessoal, feijão é um grande armazenador de amido. Amido é carboidrato. Carboidrato fornece energia. E o tecido vegetal que armazena amido é o parênquima. Só que o parênquima consegue armazenar bastante amido porque tem bastante leucoplastos. Beleza? Então tá certo. Essa primeira frase aí tá certa. Vamos para a segunda frase. Apresentam proteínas, macromoléculas orgânicas, formadas por aminoácidos e importantes na construção e manutenção das células, dos tecidos e dos órgãos. Ótimo. Feijão também é uma fonte de proteína. Proteína tem papel estrutural. O que é papel estrutural? Papel estrutural é papel de construção. Você lembra que nós, os animais, basicamente nós somos formados por água? Que 70% da nossa massa é praticamente água? Pois é, e quem que aparece em segundo lugar construindo os seres vivos? Quem? É proteína. Sem proteína, um animal não cresce. Proteína é o tijolo que constrói os seres vivos. Proteína é material de construção. É proteína que constrói a célula e que mantém a célula, ok? Então a frase também está correta. Vamos para a próxima frase. 3. O feijão possui sais minerais e vitaminas que regulam o metabolismo celular. Pessoal, aqui a gente tem que se lembrar que alguns sais fornecem íons que ativam enzimas e que vitaminas também são ativadores enzimáticos. Daí a importância dessas duas moléculas no metabolismo dos seres vivos. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Frase 4. As vitaminas presentes no feijão são moléculas orgânicas que podem atuar como ativadores enzimáticos, portanto, influenciando diretamente no metabolismo celular. Pessoal, vitaminas, a maioria das vitaminas que nós precisamos, nós não fabricamos. Ou elas vêm dos alimentos, ou seja, os vegetais são os grandes fornecedores, tá? Ou elas são produzidas por algumas bactérias da nossa flora intestinal. Daí a importância do uso de alimentos que são ricos em vitaminas na nossa dieta. Tá ok? Portanto, está certa a frase. Agora vamos ler a 5. As vitaminas podem entrar nas células por difusão simples, por difusão facilitada ou por transporte ativo. O corpo humano pode perder vitaminas através do suor, da urina e das fezes. Bom, pessoal, vitaminas costumam ser moléculas pequenas. Moléculas pequenas atravessam a favor do gradiente ou contra gradiente. Agora, se for a favor do gradiente de concentração, será por transporte passivo. E uma dessas formas é a difusão, tá ok? Agora, pode entrar também por
transporte contragradiente. Transporte contragradiente é transporte que envolve gasto de energia. Envolvendo gasto de energia, será por transporte ativo. Agora, o excesso de vitamina na nossa alimentação é eliminado do nosso corpo através do suor, através da urina, e boa parte dela também pode ser não aproveitada ao longo do tubo digestivo. Ou seja, também será perdida através de quem? Das fezes. Beleza? Compreendeu? Portanto, o gabarito dessa questão é: todas as frases estão corretas, não é isso? Pessoal, e agora vamos para o último exercício. A respeito do feijão transgênico, material genético celular, bioquímica e assuntos científicos correlacionados, são feitas as seguintes afirmações. O organismo transgênico é geneticamente modificado porque recebeu, incorporou, manifestou e transferiu um DNA exógeno à sua descendência. Ótimo, a frase está correta. Percebeu que transgênico não é só aquele que recebe um DNA de fora, um DNA estranho, um DNA que veio de uma outra espécie. Ele tem que receber, ele tem que incorporar ao material genético dele. Mais que isso, ele tem que manifestar um fenótipo que ele não tinha anteriormente e, além disso, transferir este DNA exógeno aos seus descendentes. Então a frase número 1 é perfeita, está correta. Vamos agora para a segunda frase. O DNA celular pode ser encontrado no interior do núcleo e também no interior de cloroplastos e mitocôndrias. Perfeito. Você se lembra que cloroplastos e mitocôndrias podem ter sido no passado células primitivas? Elas têm DNA próprio, né? Essas células que hoje são organelas para nós, cloroplasto e mitocôndria, elas têm DNA próprio. Inclusive elas fazem até autoduplicação pelo fato de terem DNA próprio. Tá ok? Vamos para a terceira frase. O DNA de cloroplastos e mitocôndrias ajuda a formar os cromossomos presentes no interior do núcleo da célula eucariota. Portanto, seguem as leis de Mendel. Pessoal, para seguir as leis de Mendel, o DNA tem que estar nos cromossomos. DNA que forma os cromossomos é o DNA que fica no núcleo da célula. Já cloroplastos e mitocôndrias não estão no núcleo, estão no citoplasma. Portanto, esse DNA que está dentro do cloroplasto, dentro da mitocôndria, pertencem só ao cloroplasto e à mitocôndria, não formam os cromossomos humanos. Portanto, não seguem as leis de Mendel. Portanto, está errado. Tá ok? Vamos para a 4 agora. O DNA humano apresenta em torno de 23 mil genes, distribuídos em cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Pessoal, aqui é importante lembrar que nos humanos não existem os cromossomos telocêntricos. Telocêntricos existem nas outras espécies, não na nossa. Nós temos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Ok? Portanto, a frase está correta. Vamos para a 5ª frase. Um DNA é uma macromolécula formada por uma sequência de nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, por uma pentose e por um radical fosfato. Ótimo, o DNA é uma molécula muito grande, ela é um polinucleotídeo. Ela é feita por milhões de nucleotídeos. Agora, não esqueça que cada nucleotídeo é feito por uma base nitrogenada, por uma pentose, que é a desoxirribose, e por radicais fosfato. Tá ok? Portanto, está correta a frase. Vamos para a 6ª frase. As extremidades dos cromossomos eucariontes são denominadas de telômeros. Telo significa parte final, extremidade. Mero significa parte. Telômeros são as partes finais. Ótimo, perfeito. Cariótipo é um conjunto de informações a respeito da forma, do número, do tamanho e da posição do centrômero, entre outros, dos cromossomos de uma espécie. Ótimo, o cariótipo faz isso. O cariótipo ele analisa essas características presentes nos cromossomos. 7ª frase. A disposição dos cromossomos num mapa, seguindo regras de convenção internacional, denomina-se cariograma ou ideograma do cariótipo. Pessoal,
um arranjo artificial, um mapa que coloca os cromossomos humanos ordenado dos maiores para os menores, colocando aos pares, numerando os pares, colocando os pares em ordem decrescente e cada par com seu respectivo homólogo. Toda aquela classificação no mapa, no arranjo artificial, chama-se realmente cariograma. Portanto, a frase está correta até agora. Tá ok? Beleza? Vamos para a 8ª frase. A variabilidade genética é a base da diversidade da vida no nosso planeta. Alguns fenômenos que alteram a variabilidade genética são o crossing over, a mutação, a segregação independente dos genes e a reprodução sexuada. Ótimo, todos esses fenômenos citados, eles alteram a informação genética, criando variabilidade ou aumentando a variabilidade que já existe. Portanto, também está correto. Por isso, o gabarito é a letra D de dado. Você vai se preparando, vai fazendo as revisões, vai relembrando o material, que eu vou montando e vou elaborando outras questões e a gente volta a se ver num futuro breve. Boa sorte!